Pessoal, vamos lá então para a nossa quarta aula do Clube de Direito das Sucessões. E eu havia falado na primeira aula de formatos familiares contemporâneos, falei de união estável, acho que na segunda aula, falei depois de regime de bens na terceira aula, toda a parte de família que vai ser importante agora para iniciar diretamente a ordem de vocação hereditária, ou seja, o direito das sucessões. Tá? Então, foi importante aquela partezinha, as 3 primeiras aulas de direito de família, para nós iniciarmos o direito das sucessões. Tá? Então, hoje, realmente, vamos já iniciar a ordem de vocação hereditária. Lembra da ordem de vocação? A ordem de vocação é aquela que, quando o autor da herança falecer ab intestato, lembra? Ab intestato? Ab intestato significa o quê? Sem testamento. Faleceu o autor da herança ab intestato, significa que ele não deixou testamento. Faleceu, então, o autor da herança sem testamento, vai para a ordem de vocação hereditária. Mas quem é esse autor da herança que eu estou tanto falando, hein? Esse autor da herança é o de cujos, é o morto, é o falecido, é o defunto, é o presunto, é o capotado, né? Eu falo isso porque tem pessoas que pensam que de cujos é nome, né? Teve até um exame de ordem que eu cheguei a fazer o exame oral, para você ver. Eu estou ficando velho já, penúltimo exame oral, olha só. E lá perguntaram para os candidatos, para o candidato, quem são os herdeiros dos decujos? Ele não se hesitou e disse, os decujinhos, né? Se fosse maior de idade, era decujão. Verdade isso aí, verdade. Né? Mas também teve um caso bacana, né? Que foi muito bacana. Mas ele se saiu bem, que foi um candidato que perguntado o prazo para ele, né? Qual que é o prazo para contestação? Era uma banca. O exame oral era o seguinte, você prestava o exame de ordem, a primeira fase é a segunda fase atual, ou seja, é o escrito, e depois ia para o oral e você tinha que sortear 24 horas o ponto antes, e depois sustentava oralmente o problema. Né? E aí vinha um bombardeio de perguntas de 3 examinadores, e perguntado para o candidato, qual que é o prazo da contestação? Ele, 24 horas. Qual o prazo da apelação? 24 horas. Os 3 olharam e falaram, qual que é o prazo do agravo do instrumento? 24 horas. Os 3 falaram, para. Mais uma chance, hein? Qual o prazo do recurso especial? 24 horas. Bom, os 3 param e falaram, para que você não sabe nada de prazo. Ele disse, posso não saber de prazo, mas não perderia um. Dizem que passou, né? Pela expertise e a esperteza dele. Se todo mundo cumprir em 24 horas, realmente não vai perder prazo e não vai dar prejuízo ao cliente, né? Eu quero ver cumprir, né? Quero cumprir. É nada, é que a gente vai deixando, né? O advogado tem o costume de ficar deixando para a última hora, não pode. Recebeu publicação, conseguiu fazer, hoje já faz. Já faz e tira da sua pauta, né? Porque isso é preocupação a menos, sempre assim. Não fica deixando para depois, tenho mais prazo, não. Vai chegar em cima da hora, tá? Mas eu estava falando de cujos, por quê? Muitas pessoas pensam que de cujos realmente é nome, é uma coisa diferente, tal. O que é essa? É um morto, tá? De cujos é um morto, tá? Teve um advogado, infelizmente advogado, que entrou com uma ação na comarca de Santo André, não sei se é de Santo André, mas entrou com uma ação lá, tá? Na comarca de Santo André, verdade, isso aí nas pérolas do judiciário, hein? E pediu a citação pessoal do de cujos. Pediu a citação pessoal do de cujos. O juiz já quer tirar sem ter razão. Imagina ele tendo razão, o que ele quis fazer. Ele fez um despacho, ou seja, despachou, né? Despachou. Aí ele colocou o seguinte, e aí alguém recortou, né, esse despacho e colou na internet para todo mundo ver, tá? E todo despacho sai no diário oficial. Foi isso que aconteceu. Tá? Olha o que ele despachou. Para que não alegue cerceamento de defesa, venha em 48 horas a emenda correta inicial. Eis que o de cujo se encontra nos céus, vírgula, ou nos purgatórios, vírgula, ou nos infernos, colocou ainda para ele. Tá? Item 2. E ainda este juízo não possui de dons mediúnicos para convocá-lo à resposta. PRI, publique-se, registre e intime-se. Oficie-se ao AB com cópia. Deve ter prestado o último também. Está lá na lista, vamos ver se passou ou não passou, né? Saiu agora essa semana, não foi? Bom, então, infelizmente, tem gente que faz isso. Não é só advogado, tá? Já vi juiz também. Pérolas judiciárias, se você olhar, tem cada coisa que acontece lá, principalmente nessa piadinha do de cujos, que é verdadeira, que as pessoas contam e foi realidade, tá? Então, de cujos é o falecido. Faleceu o autor de herança, que é o de cujos, né? A gente sempre fala de cujos, é o morto, tá? Então, faleceu o autor de herança sem testamento, vai para a ordem de vocação hereditária. E a ordem de vocação está onde? No artigo 1829 do Código Civil. Artigo 1829 do Código Civil. Esta é a ordem de vocação.
Muita gente morre e não sabe que existe o artigo 1829. Só nós, bacharéis, pelo menos bacharéis, né, em direito que sabem. Alguns também nem sabem. Né? 1829. É uma presunção que já vai para o artigo 1829. Ou seja, é aquele chamado o princípio da Saicine. O princípio da Saicine, alguns chamam Cisine, né? Cisine, para mim, é muita frescura, tá? É Saicine mesmo. Saicine. É Cisine. Saicine. Tem que falar em português, né? Bom, então é Saicine. O princípio da Saicine é aquele que faleceu o autor da herança, sem testamento, automaticamente vai para a ordem de invocação. Morreu, transmitiu. Tá? Morreu, transmitiu. É aquele que está elencado no artigo 1785 do Código Civil, 1784 do Código Civil, diz lá, faleceu o autor da herança sem testamento, vai para a ordem de invocação. Ou seja, é aquela que fala que a abertura da sucessão se dá com a morte. A abertura da sucessão se dá com a morte. É o princípio da Saicine. Morreu, já transmitiu. Tanto é verdade que, para aquela pessoa não receber, ela tem que fazer renúncia por escrito. A renúncia é por escrito. Se ela não quiser receber, tem que fazer por escrito. Não quero receber. Renunciar. Senão já recebeu, entendeu? Já recebeu. Então, a nossa aceitação, ela é tácita. Depois eu vou chegar a falar na renúncia, mas na aceitação, ela ou seja, a aceitação nossa é tácita ou presumida. Ou seja, você recebeu uma citação para receber aquela herança, que você está dentro da ordem de invocação. Se você não falar nada, não contestar, nem falar que quer receber, no processo de inventário, significa que você recebeu. Que recebeu. Para que você não receba, você tem que fazer renúncia e é por escrito. É somente por escritura pública ou por termo nos autos, tá? Mas depois eu vou falar direitinho, vou falar dessa parte de renúncia que é muito complexa, é difícil, muita gente não entende, hein? Tá? Tem gente que quer fazer renúncia parcial, não existe, a renúncia é sempre total, não existe parcial. Ah, eu quero a fazenda, mas o carro eu vou deixar para o outro. Isso não é renúncia. Se você renunciou, o quinhão é tudo, tanto no automóvel como na fazenda, tudo. Tá? Mas tem gente que fala, renúncia parcial. Não existe renúncia parcial. Tá? Então, nós vamos falar direitinho a parte de renúncia, posteriormente a ordem de vocação hereditária. Tá? Então, faleceu o autor de herança sem testamento, princípio da Saicine, ordem de vocação, artigo 1829. Ordem, coloquem, ordem vocacional. Ordem vocacional hereditária. Quem quiser complementar, coloca aqui hereditária. Tá? A ordem de vocação hereditária, como eu disse, está no artigo 1829 do Código Civil. Eu vou dar uma dica para você, vai ficar facinho, tá? Nunca mais vocês vão esquecer que é a ordem de vocação hereditária. Faleceu o autor de herança sem testamento, vai para, coloca aí, ó. Dacis. Esta é a ordem de vocação hereditária. Facinho, ó. Na hora que chegar o cliente, você já sabe, Dacis, fica na cabeça Dacis, sabe? A ordem de vocação. Vai para quem, doutor? Vai para quem? Vai fazer igual o aluno falou, de cujos, de cujos, ele falou. De descendentes. De descendentes. Quem são os descendentes? Filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos e assim por diante, tá? Não existe filhos, netos, bisnetos, tataraneto, hein? Tem que ficar falando tataraneto, tataravô, tataraneto, tataravô, né? Aí faz exame de ordem e erra, não sabe por quê. Né? Não sei por que fala tataraneto. Até meu filho fala assim, ô pai, quem que é o meu tataravô? Ele fala. Você aprendeu isso? Né? Por isso que não existe tataravô. Porque se depois do tataravô seria o quê? Tataravô. Tataravô, né? Não existe. Então, não existe. É trisavô, tetravô e assim por diante, tá? Não tem tataravô, não sei quem. Todo mundo fala tataravô, todo mundo, pode ver, todo mundo. Já nasce falando tataravô, não sei porquê. Tá? Aí me disseram, é o Chaves. Chaves que fala. Fica assistindo essa porcaria. Olha o que acontece, você vai reprovar no exame de ordem por causa do Chaves depois. Tá? Fica assistindo o Chaves toda hora. E reprova, você acredita? Reprova no exame de ordem por causa disso. Igual aquele negócio lá, primo de primeiro grau. O primo no direito é 4º grau colateral, ele erra no exame por causa disso. E acaba perdendo a carteira, perdendo o exame por causa disso. Primo não tem primo de primeiro grau. O primo de primeiro grau que nós falamos popularmente é de 4º grau que nós vamos ver aqui. 4º grau, tá? Então toma cuidado com essa situação, hein? A gente erra, e assim, de bobeira, né? Porque é de criação. Criança vai falando isso e vai falando errado, tá? Descendentes.
Então, filhos, netos, bisnetos, trinetos e assim por diante. Enquanto tiver alguém lá embaixo, vai, porque a linha descendente é linha reta. Se a linha reta é infinita, é para sempre. Tá? Jamais se extingue. Enquanto tiver alguém, vai. Não tem ninguém lá embaixo, não tem ninguém. Vai para quem? Para o AD, ascendentes. Ascendentes. Quem são os ascendentes? Agora sim, os pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós e assim por diante. Enquanto tiver alguém lá em cima, também vai. Só que esse lá em cima é já mais difícil, né? Apesar que hoje as pessoas estão vivendo mais, né? Vivendo mais. A expectativa de vida já está em 75 anos, né? 75 anos. Quem alavancou? As mulheres. 79 as mulheres vivem, em média. E os homens, 69. 10 anos a menos. Morre sempre primeiro, né? E falaram que se continuar essa curva em 2050, 100 anos de idade, hein? 100 anos de idade vai. Aí a mulher não morre nunca, né? A mulher não morre nunca. Só morrer com 100, a mulher não vai morrer nunca, né? Ela está múmia andando, mas está viva. Ela tá lá. Bom, ascendente. Se não tem... Ascendente também é reta. Se é reta, é infinita. Enquanto tiver alguém lá em cima, vai também, tá? Não tem A de ascendente, vai para o C? Cônjuge, isso. Tem gente que confunde com colaterais. Cônjuge, sobrevivente. Eu coloco assim, mas o código diz superstite. Tá? É que para explicar o que é superstite, é complicado. Tem gente que fala errado também, tá? Quem supersiste, é superstite, tá? Cônjuge superstite ou chamado cônjuge sobrevivente, aquele que ficou vivo, tá? É o terceiro na ordem de vocação. Veja, é o terceiro na ordem. Não tem descendente, vai tudo para o cônjuge. Tá? Eu falei cônjuge, não falei convivente, que é na união estável. Tá? Que é totalmente diferente a sucessão do cônjuge com o do convivente, que é na união estável. E aí, nesse curso, vocês vão ficar sabendo que se é melhor casar ou ficar em união estável. Né? Depende. É melhor união estável. Não, depende, eu falo. Depende da situação do patrimônio. Tá? E assim, ninguém sabe quem vai morrer primeiro, né? Ninguém sabe quem vai morrer primeiro. Ou sabe, né? Tem uns que sabem quem vai morrer primeiro, tá? Tem uns que já sabem. Faz tempo já, viu? Então, cônjuge sobrevivente, não tem cônjuge sobrevivente, vai para o I de irmãos. Por isso que não confunde com C de colaterais. Porque o irmão é o primeiro parente na linha colateral. Então, I de irmãos, I de irmãos é o primeiro parente na linha colateral, ou chamada transversal. Qual grau que é os irmãos? São os irmãos? Qual grau? Segundo grau. Não existe primeiro grau colateral, tá? Não existe primeiro grau colateral. O primeiro parente na linha colateral, que são os irmãos, é a partir do segundo grau colateral. Sabe como faz essa contagem? Eu não fiz aqui, né? Essa contagem é rapidinha assim, ó. Você coloca o ancestral comum. Quem é o ancestral comum dos irmãos? Aqui, ó. Filho 1 e filho 2. Quem é o ancestral comum? O pai ou a mãe, né? Então, vou colocar aqui o pai, ó. Facinho, ó. Do filho 1 para o pai, primeiro grau em linha reta. Linha reta. Ultrapassou o ancestral comum, começa a contar a linha colateral transversal. Interrompe a contagem do pai para o filho 2? Não. Segundo grau colateral ou transversal. Tá vendo? Professor, mas do pai para o filho 2 é segundo? Não, do pai para o filho 2 é primeiro também. Eu estou contando entre filho 1 e filho 2. Segundo grau, tá? O outro, não tem segundo grau colateral. Vai para o terceiro grau colateral. Quem são os parentes em terceiro grau? Olha só. Deixa eu apagar aqui. Quem são os parentes em terceiro grau colateral? São os tios e sobrinhos. Tios e sobrinhos, terceiro grau colateral. Quem é o ancestral comum dos tios e dos sobrinhos? Quem é o ancestral comum dos tios e dos sobrinhos? O avô, né? Tem que ser o de cima. Aqui, ó. O avô, pai 1 e pai 2. E você aqui, filho 1, ó. Por exemplo, quem é o seu tio? O irmão do seu pai, não é? Ó, o seu pai aqui, ó, o irmão dele aqui, pai 2. Portanto, o pai 2 em razão do filho 1 é o tio. E você, filho 1 em razão do pai 2 é o sobrinho. Ó. Então, é terceiro. Ó. Filho 1 para o pai 1. Primeiro grau em linha reta. Do pai 1 para o avô. Segundo grau em linha reta. Ultrapassou o ancestral comum. Começa a contar a linha colateral transversal.
Interrompe a contagem do avô para o pai 2? Não. Terceiro grau colateral ou transversal. Terceiro grau. Então, tio e sobrinho, terceiro grau. Mas eu já coloquei aqui, dá cis por quê, hein? Por que eu coloquei dá cis? Porque os sobrinhos preferem os tios. Artigo 1843. Os sobrinhos preferem os tios. Artigo 1843. Nossa, isso aqui muita gente erra na prática. Não é na prova, não, estou falando. Na prática. Tio e sobrinho. Eu já vi gente colocar assim, metade para o tio, metade para o sobrinho. Está errado. Se tem tio e sobrinho, quem leva? Sobrinho. E o tio é excluído. O sobrinho é que prefere os tios. Está no artigo 1843 do Código Civil, tá? Sobrinho tem preferência sobre os tios. Então, o tio não recebe nada se tiver sobrinho vivo, hein? Não é meio a meio, tá? Não tem sobrinho, vai para os tios. Não, é outro terceiro. Quem é o outro terceiro que eu falei? Tios, agora sim. Os tios. Tios, ó. Agora tá certo, tios. Depois dos sobrinhos, hein? Os dois são terceiro. Só vem depois do sobrinho, hein? Não tem tios, vai para o quarto grau colateral. Quem são os parentes em quarto grau colateral? Primos, agora sim, aqui, ó. Aqui, ó. Vou continuar essa contagem rapidinho, ó. Quem é o seu primo? O irmão do seu, ou seja, o filho do seu tio, ó. Ó o filho do seu tio, filho 2, ó. Filho do seu tio. Portanto, entre filho 1 e filho 2 são primos. Se eu continuar na contagem, quanto que vai dar? Quarto grau colateral. Primos, quarto grau colateral. Por isso que eu falei, não existe primo de primeiro grau, hein? No direito, primo é quarto grau. Quarto grau, hein? Isso um monte de gente erra na prova. É na prova mesmo, né? Não, primo é primeiro grau. Meu primo de primeiro grau, né? É aquele 8 é de segundo grau. Esse de segundo grau que você fala nem existe, tá? Nem existe. Porque o de quarto é o primeiro, imagina o de segundo que você está falando, tá? Então, primos, quarto grau, primos. Até aquele primo chato seu recebe a sucessão, hein? É, vai marcando bobeira, vai. Seu primo, aquele primo que você ia olhar na janela assim, ele ia atrás de você e jogava sua cabeça contra a janela. Plá, você olhava e plá, ai, ai. Mandava chutar a bola. Chuta aí, primo, chuta aí a bola. Aí você chutava, tinha um paralelepípedo dentro da bola, sabe? Paralelepípedo, uma pedra, quebrava a perna, tudo. Rasgava a bola, sabe? Com a faca. Era assim. Sabe aquele primo? Meu primo é fogo, viu? Bom, colocava taxinha no banco para sentar. Os pregos desse tamanho. Ó, aí fala de bullying, né? Que bullying? Criança tem que ser mais forte que bullying. A gente sofreu pra caramba. A criança? Que bullying, o quê? As coisas que faziam com a gente. Bom, o primo, tem mais, tem? Tem mais. Primos, tem mais. Tem mais quarto grau. Tio, avô e sobrinho neto, isso. Tio, avô e sobrinho neto. Também é quarto grau, vou mostrar ali, tá? Também é quarto grau. Só que aqui, nesses que são quarto grau colateral, primos, tio, avô e sobrinho neto, não tem ordem de preferência aqui, hein? Aqui não tem ordem de preferência. Ou seja, se tiver todos eles recebendo, vai dividir em partes iguais e por cabeça. Ah, tem um primo, tem um tio-avô, tem um sobrinho neto, vai dividir em partes iguais e por cabeça. Aqui não tem ordem de preferência, quarto grau, hein? A única ordem de preferência é no terceiro grau, tá? Terceiro grau. Rapidinho, só para mostrar para vocês como existe, sim, tio-avô e sobrinho neto, e é quarto grau. Bom, primeiro, quem é o seu tio-avô? Quem é o seu tio-avô, hein? O irmão do seu avô. Portanto, o ancestral comum, quem que é? Se eu falei que é o irmão do seu avô, quem é o ancestral comum? É o de cima. Quem é? Bisavô. 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 Tá? Aí nós temos o avô 1 e o avô 2. E filho 1 aqui. Desculpa. Pai 1, né? E filho 1 aqui, ó. Tem que esticar um pouquinho, ó, perninha. Bom, ao você aqui, filho 1, quem é o seu avô aqui? Avô 1. Quem é o seu tio-avô? O irmão do seu avô. É o avô 2, tio-avô. E você, em razão dele, é o sobrinho neto. Vamos ver? Do filho 1 para o pai 1. Primeiro grau em linha reta. Do pai 1 para o avô. Segundo grau em linha reta.
Do avô 1 para o bisavô, terceiro grau em linha reta ainda. Ultrapassou o ancestral comum, começa a contar a linha colateral ou transversal. Interrompe a contagem do bisavô para o avô 2? Não, quarto grau. Tá vendo? Ainda é quarto grau. Bom, o Código Civil de 2002 eliminou no parentesco, no direito de família, os parentes que iriam até o sexto grau, hein? Filho do primo era parente ainda, graças a Deus não é mais, tá? Então, eliminou 2 graus a menos, 2 graus a menos de parentes, hein? Tá? Então, era até o sexto, hoje só vai até o quarto grau, na linha de parentesco. Porém, na linha da ordem de vocação, na sucessão, sempre foi até o quarto, tá? Sempre foi até o quarto. Quinto e sexto não recebiam também não, quando tinha no direito de família, tá? Mas hoje, tanto no direito de família como no direito das sucessões, só vai até o quarto grau. Só até o quarto grau, tá? Primos, tio, avô e sobrinho. Já é distante, né? Já é distante. Tem primo que você nem conhece, pô. Tem primo que você nem conhece. E aí já é importante fazer o quê? Testamento, né? Testamento. Bom, mais uma coisa importante, que não, na verdade, não falou no Código Civil 2002. Não foi incluído, não está na ordem de vocação no artigo 1829. Quem não está? O Estado. O Estado lá, salvo engano, é 1611 do Código Civil de 16. A ordem de vocação trazia todos eles. E, por fim, o Estado. Não tem ninguém, vai para o Estado. Herança jacente. Então, acabou a herança jacente? Se o Estado não está mais aqui? Não, está lá nos artigos. Se você pegar os artigos ainda do Código Civil 2002, tem lá a herança jacente ainda. Fala em herança jacente, tá? Então tem. Se não tem ninguém, vai para o Estado. Mas o que significa que o legislador não colocou, não inseriu na ordem de vocação hereditária o Estado. O que significa? Por que ele não inseriu? Significa que, eu entendo, a maioria não fala isso, hein? Nem ele passa batido, tá? Porque é um assunto meio complicado de se falar, porque não está escrito, tá? Mas também não tem muito. Eu entendo o seguinte, se não está na ordem de vocação, não é o princípio da Saicine? O nosso princípio não dá Saicine? Morreu, já transmitiu? Significa que, se não tiver ninguém, não transmite de forma automática mais para o Estado. Deveria transmitir automaticamente. Transmitia no Código 16, porque o Estado estava na ordem de vocação. Morreu, vai automático. Só que o Estado, hoje, não está mais no Código Civil de 2002. Lá no artigo 1829, na ordem de vocação, não está mais o Estado, tá? Portanto, entendo eu que não é mais automático. Entendo eu que o Estado, ou o município, depende, né? Estado ou município, a maioria fala que vai para o município, deveria propor ação de herança jacente. Porque, se você olhar o Código de Processo Civil, ele fala o seguinte, que o juiz instaura de ofício. Alguém fica sabendo que a pessoa morreu, deixou bens e não deixou herdeiros. Ele vai lá e fala para o juiz de excelência, tem uma pessoa lá, o meu vizinho, morreu e deixou um patrimônio e não tem herdeiro nenhum. O juiz instaura a herança jacente, chama o procurador de Estado e chama também o Ministério Público e um curador para fazer o que? A arrecadação dos bens e fazer a herança jacente. Tá? Entendo eu que antigamente era correto, porque era automático, ele estava na ordem de vocação, hoje não está na ordem de vocação. Então, eu entendo que o município, através do seu procurador, deveria propor ação de herança jacente, não é? Porque o princípio da inércia, o juiz só se movimenta mediante provocação. O juiz só se movimenta mediante provocação. Mas por que ele fazia de ofício antigamente? Porque estava na ordem de vocação. Hoje não está mais, hein? Não está mais na ordem de vocação hereditária. Bom, outro assunto importante que foi acrescentado no Código Civil 2002, quanto aos herdeiros necessários. Herdeiros necessários, também foi alterado e foi uma polêmica muito grande no início do Código. Diz lá que descendente e ascendente são herdeiros necessários. E atualmente o Código Civil 2002 fala o quê? O cônjuge também é herdeiro necessário. Ou seja, o cônjuge foi inserido como herdeiro necessário. No Código D16 só falava que era descendente e ascendente. O Código 2002 trouxe também o cônjuge como herdeiro necessário. Cônjuge, não estou falando convivente. Convivente não está descrito que é herdeiro necessário. Onde está escrito isso? Artigo 1845. Artigo 1845 do Código Civil diz lá que descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários, tá? Herdeiros necessários. Muita gente confunde herdeiro necessário com herdeiro legítimo, mas não tem nada a ver.
Herdeiros legítimos, todos são. Herdeiros legítimos, todos eles são. Todos que estão na ordem de vocação são herdeiros legítimos. Necessários, só os três. Só os três são herdeiros necessários. E o que significa isso? Ter um herdeiro necessário. O que significa? Significa que se você tiver um herdeiro necessário, você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento. Portanto, hoje, basta casar que bloqueou seus bens pela metade. Casou, bloqueou, se ferrou. Está perdido. Metade está bloqueado. Ó. Se tiver um desses três, você não pode dispor mais do que a metade do testamento. Nós somos um país ainda vamos dizer, de paternalismo ainda, tá? De ficar protegendo, né? Nos Estados Unidos, isso não existe, nem no Canadá, né? Não existe herdeiro necessário. Você deixa para quem você quiser, inclusive para o cachorro. Aí já é demais também, entende, tá? Mas não tem que guardar nada para ninguém. Você não tem que ficar guardando 50. O que é seu, você faz o que você quiser. Tá? E até teve um lutador brasileiro que se naturalizou canadense, casou com uma canadense, aí são uns 3 anos atrás, e tem um filho com essa mulher lá no Canadá, e ele morreu. Estava morrendo. Até a mulher está sendo investigada, por quê? Porque ele tinha feito um testamento, deixando todo o patrimônio dele, acho que só na conta tinha $6 milhões, né? Que esse lutador ganha bastante, né? E deixando somente para o seu filho canadense e sua esposa canadense. E por que eu estou falando isso? Porque ele tinha filhos aqui no Brasil. Tinha filhos brasileiros. Ele tinha filhos aqui no Brasil. Tá? Deixou, foi para lá, acabou casando, né? Se deu bem lá, né? Lutando, e aí casou com uma mulher e acabou tendo um filho e deixou só para os dois. Leva alguma coisa os filhos brasileiros? Não, a legislação é de lá. Lá não tem herdeiro necessário. Não tem o que brigar. Agora, se ele tiver um bem imóvel aqui no Brasil, é obrigado a fazer um inventário no Brasil, não tem jeito. Que o Brasil não aceita inventário de fora. A maioria dos países não aceita inventário de fora. Lógico, imposto, né? Quer que recolha imposto no país. E TCM. Se eu puder fazer fora do país, eu não pago imposto aqui. Depois o Brasil vem e aceita. Não aceita, tá? Aqui não aceita. Bens imóveis não vai aceitar. Tem que fazer outro inventário aqui no Brasil. É que ele não, acho que não tinha nada, mas se ele tiver, aí sim. Aí está assegurado 50%. Tá? Aqui no Brasil. Mas aquele testamento que está lá no Canadá não vale aqui no Brasil, né? Não vale no Brasil. Bom, mas é importante, hein? Então, basta hoje você casar que bloqueou seus bens pela metade. Aí começa a complicar, por quê? Por exemplo, ó, eu casei na separação total de bens. Significa que eu não quero deixar nada para minha esposa. E nem ela quer deixar nada para mim. Separação total, não é? Mas eu não tenho descendente, eu não tenho ascendente. Se eu morrer, vai para quem? Para ela. A totalidade vai para ela. Mas eu sabendo disso, se eu não querer deixar nada para ela, porque eu casei na separação total, e se eu morrer não tenho descendente, a descendente vai para ela, o que eu faria para me precaver? Testamento. Eu fazia um testamento deixando 100% dos meus bens para quem? Para minha vizinha, minha vizinha. Minha vizinha era muito boa, muito bondosa. Né? Muito bondosa. Ela sempre trazia um bolo de chocolate para mim, então eu ia para minha vizinha. Eu deixei tudo para minha vizinha. Eu morria, vai tudo para a vizinha. A minha esposa podia reclamar? Não. Era casamento na separação total de bens, ela não tinha ameação. Hoje eu posso fazer isso? Não, hoje não. Hoje eu só posso deixar 50% para a vizinha, porque a minha esposa é herdeira necessária. Ela pode reclamar os outros 50%. Por isso que a minha vizinha só traz meio bolo agora. Só sabe receber a metade? Só traz metade do bolo. Tá? Minha esposa pode reclamar hoje, ó, metade é dela. Por isso que eu costumo dizer, olha só, se eu separar da minha esposa, ela não leva nada, que é a separação total. Mas se eu morrer, pelo menos 50%. Então eu costumo dizer que o legislador está instigando ao homicídio. Ele instiga o homicídio. Se separar, não leva nada, mas se morrer... Ai, meu amor, você está muito estressado. Está na iminência de separar. Na iminência, está brigando para separar. Aí ela fala assim, ai, meu amor, você está muito nervoso, está muito estressado. Vai para a praia. Fica lá em Ubatuba uma semana em Ubatuba sozinho. Uma semana sozinho? Você desconfia, né? Sozinho. É, no carnaval ainda, vai lá. Aí ela fala, vai por Taubaté, por Taubaté. A ribanceira é pior, né? E ela fala ainda, vai com o meu carro. Não tem freio o carro. Mais vale o marido morto do que vivo nessa história. Né? E a gente sabe que teve caso, né? Há um tempo atrás aí, que foi por causa disso.
Separação total, ia separar. Mas morreu, iria concorrer. É que descobriu, né? Descobriu que foi a mulher que tinha matado o marido. Né? Infelizmente, as pessoas... E não dá para falar que ela não sabia, né? Fez direito, né? Não, fez direito a matéria, direito, né? Não foi que fez direito uma matança, né? Mas fez direito. E fez até o 10º semestre. Ou seja, fez sucessões. Sabia direito das sucessões. Não é igual a Suzana que não sabia. Só fez até o 1º ano, né? Só sabia penal. Né? Agora, ela sabia. Sabia? Fez sucessões. E outra, era enfermeira também, enfermeira. Eu falo, direito e enfermagem não combina. Não combina, tá? Não combina. E era também... deixa para lá. Outro. Então, nos descendentes, sucessão dos descendentes... Entendeu? Então, olha só. Mesmo na separação total, se não tem descendente, vai tudo para o cônjuge, hein? Não tem os dois, bom. E está assegurado 50%. É complicado essa parte, hein? Complicado por quê? Se você não queira deixar nada, não tem como. Casou, já não tem jeito mais. Não tem mais jeito, tá? É só divorciando, tá? Na união estável tem. Por enquanto ainda tem, que não julgaram ainda o caso da união estável. Mas eu vou explicar depois a concorrência toda, hein? Aquela concorrência que é difícil, complicada. Não vai dar para falar hoje, lógico, tá? Mas eu vou começar já semana que vem falando da concorrência. Eu vou parar aqui, ó, nos descendentes e ascendentes. Vamos falar lá. Na sucessão dos descendentes, os mais próximos excluem os mais remotos. Existe distribuição por cabeça e estirpe. Lembra? Cabeça, direito próprio. Estirpe, representação. Vamos lá ver. Olha lá. Esse homem aqui, agora tem que fazer os bonequinhos, porque senão começa... Se eu só falar, começa a complicar, tá? Fica difícil para pegar, e aqui fica mais fácil. No começo é facinho, tá? Mas depois, depois é o problema, começa a ter muita matemática, viu? É fração, tudo. E a gente sabe, a maioria dos advogados foram fazer direito por quê? Para fugir da matemática, né? E aí viu que tinha as sucessões, tinha fração, tá? Tinha porcentagem. Oh, que raro, hein? Mas já está no 9º semestre mesmo, né? Agora faz, né? Então só termina o direito, porque depois que a sucessão é no último ano, né? Já foi mesmo? Vai fazer o quê? Vai desistir agora? Tá? Bom, homem morreu. Tem filhos, 1 e 2, e por sua vez o filho 2 tem neto 1 e neto 2, não é? E agora? Para quem que vai? Os mais próximos excluem os mais remotos. Portanto, se os filhos estão vivos, vai para os filhos. 50% para o filho 1, 50% para o filho 2. Por cabeça, ou chamado direito próprio. Por cabeça, ou chamado direito próprio, hein? Facinho, não é? Mas o filho 2 é pré-morto. Agora, quando tem mais mortes, eu tenho que colocar a data. Quando o aluno vem me perguntar, fala assim, professor, morreu aqui também, e aqui morreu. Tudo bem, morreu todos aí, né? Mas morreu quando? Eu tenho que saber as datas para saber quando que foi a sucessão de cada um. Não adianta, senão não dá para saber se é pré-morto, se é pós-morto, não dá. Precisa saber das datas todas, senão não dá nem para explicar. Tem que saber das datas, tá? Então, vou colocar que o filho 2 é pré-morto. Ele morreu em 2014. E esse autor de herança morreu em 2015 agora, tá? E o filho 2 dele é pré-morto, já morreu antes que ele, em 2014. Mas ele deixou o neto 1 e neto 2, ou seja, filhos também. Filho 1 deixou filhos, que é neto 1 e neto 2 em razão do autor de herança. Neto 1 e neto 2 herdam. Herdam por representação, ou chamado estirpe, lembra disso? 25% aqui, 25% aqui. Por que representação? Porque estão herdando representando o pai pré-morto. Estão herdando representando o pai pré-morto. Ou chamada distribuição por estirpe, tá? Facinho, né? Fácil. Eu vou complicar um pouquinho mais, tá? Vamos supor que esse filho 2
ele é casado, ou foi casado com esta mulher, sob o regime da comunhão universal de bens. Filho 2, foi casado com essa mulher no regime da comunhão universal de bens. E agora? Hã? 25% para ela, e os outros 25%, 12,5%, 12,5% aqui, né? Isso? Olha aqui, ó, as datas são importantes. Isso aqui é um monte de gente erra. Um monte de gente. Eu tive uma habilitação na Federal, que eu fui falar direito. Expliquei direitinho. O cara veio me falar, o juiz, o juiz, vem falar que tem direito aqui. Pelo amor de Deus, excelência. Quem morreu, a sucessão é dele aqui, ó. 2015. Eu não estou fazendo a sucessão desse. Ele morreu em 2014. A sucessão dele já foi. Já foi. E se ele morrer em 2014, esse casamento não existe mais. Essa mulher não é mais nada desta família. Quem é dessa família é hereditário, neto 1 e neto 2. Então ela não recebe mais nada, está certo aqui, é só isso. Ela não tem mais nada, foi em 2014. Aí trata de eu explicar de novo, que eu já tinha explicado. Agora eu expliquei mais explicadinho ainda, sabe? Aí sabe o que você explica assim? Computador? Nervoso? Mandei. Só atrasou minha vida, porque isso eu mandei em março. Até hoje não tive resposta. É fogo, um errinho. Olha o que ele faz. Me atrasa o processo 1 ano por causa disso. Tá? E a habilitação é para receber, pô. Não consegue receber. E o processo é de 86.986. Previdenciário, que eu não faço. Eu não faço. Mas eu peguei junto com um amigo meu, que era 96, que acaba de me informar, e peguei para ele, para ajudá-lo. Eu estava iniciando mesmo, né? Já tinha feito estágio 5 anos, mas eu era novo de carteira. E aí ele, tudo bem. Aí agora, faz 3 anos saiu a publicação. Previdenciário, meu Deus, eu não faço previdenciário. Aí eu fui olhar, esse meu amigo tinha passado. Esse meu amigo, que é advogado, já morreu. Ele já morreu. Eu falei, meu Deus, eu não sei agora, como que eu vou buscar? Né? Eu falei, pô, morreu o principal, morreu o acessório, ou seja, morreu a procuração também, né? Eu falei, não deu. Não. Eu tive que continuar. Aí eu fui ver o que era, que eu não sei previdenciário. Aí eu fui lá olhar, era para receber. Eu falei, para receber eu sei, né? Aí não tem problema. Para receber eu sei, ó. Desde 2013 estou tentando receber. Vai fazer 2, vai para 3 anos. É absurdo. É absurdo para receber. Por quê? Porque é previdenciário. Imagina. Todos mortos já estavam. Para achar os herdeiros, para achar outras pessoas. Todos eles já estavam mortos. Desde 86. Aí foi achar os filhos. Cadê os filhos? Todos mortos, filhos. Todos filhos mortos. Os autores mortos, os filhos mortos. Fui achar os netos. Tem que ir rápido ainda, porque tem uns já está capengando já. Senão achar o bisneto. Você vê. Por isso que deu toda a confusão, que o juiz não soube, né? E quis ainda me corrigir, ó, entre aspas. E aí acabou me ferrando, porque estava certo, meu. Ele não viu a data, quem morreu. Eu estou fazendo desse, não é desse. Né? Bom, mais uma complicação. Não é complicação, é uma coisa a mais. Aí vamos colocar aqui, ó. Tá? Você vê que tem muitas peculiaridades aqui dentro das sucessões. 2014, ó, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos supor que o filho 1 tem neto 3 também. Filho 1 tem neto 3. E ele é pré-morto, morreu também em 2014. Não precisa ser necessariamente como oriência, tá? Morreu antes, pré-morto. 2014, mas tem neto 3. Neto 3 herda ou não herda? Herda quanto? Por 50% por representação, né? Não. Aqui um monte de gente erra. Não. Aqui, ó. Isso na prática o pessoal erra. Se estão recebendo na mesma classe, é por cabeça. Se estão recebendo na mesma classe, é por cabeça. Não é mais representação. 33,3 aqui, 33,3 aqui, 33,3. Ou 1/3 parte para cada um. Quando recebem na mesma classe, ó, aqui eu não tenho. Ó, portanto, é por cabeça, são 3, são 1/3 para cada um. Tá? Se você quiser um artigo 1811, ele fala que se todos renunciarem ou não existirem, os seus filhos herdam por cabeça e não por representação. Por cabeça, tá? 1/3 para cada um.
Esse muita gente erra na prática, e aí o que acontece quando erra? Olha só. Por quê? Professor, por que não pegou o erro? Porque você pede, é acordo, você só pediu homologação, o juiz homologou. E aí você faz errado, por exemplo, você fez errado e colocou assim, ó, e pediu homologação, o juiz homologou. Colocou aqui 25%, 25% e aqui 50%, tá? Vamos supor que você fez assim errado. O juiz vai homologar, bonitinho, tá? Quem vai pegar? Tem gente que não pega ainda, mas quem vai pegar provavelmente? A Fazenda. A Fazenda. Por que a Fazenda vai pegar? O fiscal vai pegar? Porque tem que pagar a doação. Ele vai falar assim, o certo seria 33,3. Porém, como o Neto 1 e Neto 2 está recebendo 25 e 50, significa que esses dois doaram 8,3% para esse. Esse do 8,3, esse 8,3. Então, pagou o ITCM. Ele vai falar assim, está faltando agora a doação, o ITCMD da doação. Tem que pagar 16,6% aqui de doação. Pagar de doação. Quem doou? Quem doou? Né? Quem doou? Quem doou? Esses dois. Quem doou? Pode falar, não, vocês doaram para o seu primo aqui. Nós doamos, que doamos nada. Não, vai morrer, né, o advogado? Como que você vai explicar agora que não era assim? E outra, se falar para esse devolver, o que ele vai falar que vai devolver? Porque ele não vai entender. Não vai entender que era assim. Que você já explicou diferente. Ele vai falar, tá de colui, ó. Ó, os dois, ó. Advogado e os dois ali, ó. Já está recebendo por fora, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Tem que falar o certo, tá? O certo. Senão dá doação, vai pegar lá na frente, tá? Vai pegar na frente. Tem gente que nem olha. Às vezes o posto fiscal passa direito tudo e fica dessa forma, 50, 25, 25, mas estaria errado, tá? Mas se passou, fica quieto. Vai fazer o quê? Vai falar o erro agora, né? Bom, essa é a sucessão dos descendentes. Agora nós vamos para a sucessão dos ascendentes. Ascendentes. Na falta de descendente, vai para o A de ascendentes. Ascendentes. Não vai dar tempo de falar tudo, hein? Porque aqui é um pouquinho mais complicado, viu? Na sucessão dos ascendentes, os mais próximos também excluem os mais remotos. Ó. Homem morreu, não tem descendente, mas tem pai e tem mãe. Por sua vez, essa mãe tem avô e avó materna. Por sua vez, o pai tem avô e avó materna também. Homem morreu, não tem descendente, mas tem pais, avós paternos e avós maternos. E agora? Os mais próximos excluem os mais remotos. Portanto, 50% para a mãe, 50% para o pai. Por cabeça, ou chamado direito próprio. Fácil, né? Tranquilo, não é? Facinho? Mas a mãe é pré-morta. Morreu em 2014. E esse autor de herança morreu em 2015. Pré-morta, mas deixou avós maternos, hein? Tem avós maternos, e agora? 50 para o pai, 50 para o avô e avó, 50 não, 25 para o avô e avó, materno por representação. É? Não, não. Por que não? Eu falei que tem representação na linha ascendente? Não, não falei. Só falei que é descendente, olha só. Artigo 1852, ó. 1852 tem lá, 1852. 1852, ó. Horário. 1852. Artigo 1852, ó. Artigo... Às vezes não bato bem, não. 1852, diz lá, a representação só se dá na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. A sucessão, ou seja, a representação na linha reta só se dá na linha descendente, mas nunca na ascendente. Se não há representação na linha ascendente, e o mais próximo exclui o mais remoto, vai para quem? Hã? Para o pai. O 100% é do pai. O 100% é do pai, hein? Aqui, ó. Mas o pai também é pré-morto, morreu em 2014. A avó materna também é pré-morta, morreu em 2014. Foi uma chacina terrível. Tudo traficante no Morro do Alemão, tudo traficante. A vozinha era olheira, olheira. Chegava a droga, ela sentava fogo, tudo. Ó. Capitão Nascimento pegou, Bop pegou ela. E agora?
Sobraram quem lá em cima? Avô materno, avó e avô paterno. Sobraram lá em cima 3 só. A minha dedução é a seguinte: se não há representação na linha ascendente, não há representação na linha ascendente, só existe direito por cabeça, não é? Vai para quem? Vai para os ascendentes por cabeça. Partes iguais. 1/3, 1/3 e 1/3. Certo? Não, não de novo. Essa é exceção da exceção, tá? Induz a erro. Ó. Se não há representação, a minha dedução vai por cabeça, não é? 1/3, 1/3, 1/3, mas não é. O artigo 1836, parágrafo 2º, 1836, parágrafo 2º, diz assim: havendo diversidade de linha e igualdade em graus, divide-se pela metade. Metade para a linha paterna e metade para a linha materna. Havendo diversidade de linha e igualdade em graus, divide-se pela metade. Diversidade de linha paterna e linha materna. Igualdade em graus, os avós estão no mesmo grau. Metade para a linha paterna, metade para a linha materna. Não fale em representação. Na prática, vai parecendo uma representação, tá? Na prática. Mas não é. É metade para cada linha, diz o artigo 1836, parágrafo 2º. Não vai dar mais tempo, que eu preciso parar, porque vai ter outra gravação. Mas, rapidamente, ó, eu quero falar ainda na sucessão da multiparentalidade. Por exemplo, e se tiver um pai 2 aqui? Pai 1, pai 2 e mãe. Pai 2, que é a multiparental. Tá? Essa aqui não tem na legislação. Então, eu quero falar ainda, vou deixar para outra semana, para falar essa sucessão dos ascendentes na multiparentalidade. Tá? E, falando aí na questão da multiparentalidade, também no direito de família, nós temos quem está assistindo, inclusive, né, aqui também, assistindo online, estão todos convidados, hein, no nosso Congresso Estadual de Direito de Família, que vai ser em Itu, vai ser num lugar bacana, no Parque Maeda, né, lá em Itu, e num lugar diferente, né, bacana, mas você leva a família para passear no parque, mas você vai para o Congresso, tá? Vai para o Congresso. E aí vai ser dia 19 agora. O evento é gratuito, tá? O parque também você pode entrar gratuitamente, mas você tem que pagar os eventos deles, né? Aí não tem jeito, tá? Mas o congresso é gratuito, que é da OAB, tá? A gente conseguiu espaço lá, e ele cedeu espaço ao Parque Maeda, agradecendo já também, desde já, né? O Parque Maeda, e vai ser bacana que já estava inscrito mais ou menos 450 pessoas, tá? Então, quem quiser faz a inscrição no site da OAB, hein? Está no site da OAB. Tá? A inscrição no dia 19/9, começa lá às 9h30, Congresso Estadual de Direito de Família e Sucessões. Nós vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil no direito de família. Bem bacana, hein? Tem mediação e conciliação com a desembargadora Maria Cristina Zucchi. Tá? Está também eu, a doutora Kátia, também tem o Durval, que vai falar um pouco de tutelas de urgência. Tá? E o Coriolano, que vai falar de crimes dentro do direito de família, na parte cibernética, naquela parte de internet. Tá? Pessoal, muito obrigado e até a próxima, hein? Até a próxima quarta-feira.